apesar de eu não ser. Mas quem de nós é alguma coisa que acha que é? Será que você é você mesmo? Essa pergunta a gente vai tentar responder até o final dessa palestra. Essa palestra é o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, ou segundo, eu prefiro dizer, segundo a espiritualidade. Os trabalhadores da última hora. Para a gente entender quem são os trabalhadores da última hora, a gente precisa entrar fundo dentro desse capítulo. Vou falar rapidamente, mais ou menos, a história desse capítulo, que diz o seguinte: que tinha um dono de uma vinha, então chega na época de fazer a colheita da vinha, a vinha era muito grande, então ele tinha que contratar os trabalhadores. Então ele saiu pela manhã para contratar os trabalhadores. Para quem não sabe, o horário daquela época era dividido em mais ou menos 4 etapas, de 3 horas. Então na primeira hora ele saiu, chamou os trabalhadores, então vamos trazer bem para a nossa linguagem mesmo, né? Então chegou a vocês estão, eles ficavam todos reunidos numa praça, esperando os empreiteiros de procurar para eles trabalhar. Então estava todo mundo lá. Aí o dono da vinha chegou: quem quer trabalhar? Ah, eu, tá bom. Vamos lá, marcar o nome de todo mundo e tal. E acertou um preço com esses trabalhadores. Os trabalhadores foram para a vinha trabalhar. Durante o dia, ele ainda continuou a chamar trabalhadores. E quando chegou no quarto, no quarto, por exemplo, de 3 horas, daria mais ou menos, vamos levar assim para umas 16 horas, 17 horas. Tinha gente trabalhando desde as 7 da manhã. Ele chegou e viu um grupo de trabalhadores. Chegou e falou: por que vocês estão aqui? Vocês não estão trabalhando. Aí eles disseram: a gente está aqui esperando alguém vir contratar a gente, mas nós não fomos contratados. Ele falou: não, tudo bem, então vocês vão ser contratados agora. Eu vou estipular um preço para vocês e tal. Vocês vão ganhar exatamente o mesmo que todos os outros trabalhadores vão ganhar. E os trabalhadores foram. Chegou no final do dia, ele foi fazer o acerto. Começou: e começou a fazer o pagamento. Quando os trabalhadores que estavam trabalhando na primeira hora viram ele chegar e pagar o mesmo, pô, isso é errado. Por quê? Os caras trabalharam 2 horas, você viu o mesmo que a gente trabalhou desde a parte da manhã. Aí ele falou: não, ele foi bem claro, bem firme. A vinha é minha. O que importa, eu contratei um preço com vocês, eu não estou pagando o que eu combinei. O que vocês têm a ver com quanto eu vou pagar para esses trabalhadores? Porque eles ficaram disponíveis o dia inteiro, esperando. Então, eu faço o que eu quero com o dinheiro. Bom, vamos abrir um parênteses nisso. Nós não somos mais sábios do que Deus. Na nossa compreensão, nós faríamos isso, não dá certo. Não dá. Se a gente tentar lá dentro e pensar: não, peraí, o cara trabalhou 12, eu vou pagar a mesma coisa para ele trabalhou 2 horas. Tem alguma coisa de errado, a gente não consegue conceber uma coisa assim. Tá. Se nós não somos mais sábios que Deus, tem alguma coisa de errado na compreensão disso. É aí que entra a grande pergunta. Na continuação dessa parábola, tem uma hora que diz assim: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Não existe uma forma de sintetizar a espiritualidade maior do que essa parábola. Por quê? Quem eram os trabalhadores da última hora? Eram os trabalhadores da primeira hora. Isso é passado para nós. A gente tem que ver a espiritualidade como uma sequência. Isso aqui chegou para... Essa mensagem vem para nós hoje. Ela foi plantada 2.100 anos atrás para chegar hoje e a gente entender. Ele está explicando: você foi o trabalhador da primeira hora, mas você é o trabalhador da última hora também, porque você reencarnou. Essa é a grande lição que existe.
Por isso que ele fala, os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos. Porque na verdade são os mesmos trabalhadores. É para a gente abrir a consciência e entender. É a grande dica que ficou de como funciona a espiritualidade. A gente enxerga a nossa vida como esse instante, mas não é só esse instante. Esse instante é apenas um personagem de uma sequência de vidas que a gente tem. Eu não sou o Jefferson, porque se eu cismar que eu sou o Jefferson, eu vou sofrer muito. Eu tenho que analisar o seguinte: eu sou, nesse momento, o personagem que se chama Jefferson, que veio ter uma experiência aqui com todos os quesitos que são necessários para a minha vida. Então, o que eu preciso trabalhar? De repente, a humildade, o orgulho, o perdão, discernimento, o trabalho, porque a gente pode muito no trabalho. Algum motivo eu tive para vir como Jefferson, vir negro, e outras coisas, heterossexual, e muitas coisas, porque eu tenho que ter essa vivência. A nossa vida. Então vamos trazer o trabalhador da primeira hora. Ele veio, foi plantada a semente dele do trabalho, que para todos nós para trabalhar. Então ele veio na primeira hora, foi plantada a semente. Essa semente, ela tem que ser trabalhada durante muito tempo, para que a gente chegasse hoje aqui e a gente entendesse a verdadeira missão de cada um de nós. Não dá para conceber a espiritualidade em apenas uma existência. Então a gente foi preparado, a gente vem sendo preparado para chegar hoje e ser um trabalhador da última hora, com conhecimento, com entendimento, com coragem. É por isso que a gente está sentado aqui hoje. A gente vem sendo preparado há muito tempo para estar sentado aqui hoje. Ouvindo essa palestra, nesse momento, os guias espirituais, os guardiões, os mentores, eles estão aqui trabalhando, colocando essa informação na cabeça de cada um. Porque não é fácil quebrar esse sistema que tem dentro da gente. É um sistema de resistência. Acho que foi semana passada que a gente teve uma palestra, e ela chegou e teve um momento que ela fez uma pergunta. Então, e aí tem a questão do bônus hora. Ninguém sabe o que é bônus hora? Só teve uma pessoa que levantou a mão. Só que eu já ouvi muitas vezes as pessoas falando. Então o que está acontecendo? Por que será que a gente não entende? Porque existe mesmo dentro da cabeça da gente um sistema para que a gente não entenda. Alguém fala, não, isso não é possível. A gente já nasce com uma programação dentro da gente. É que nem eu costumo dizer, o computador tem um programa raiz, tá? Windows, né? Mais popular entre nós. Dá para fazer algumas coisinhas. Ligar, desligar, você instalar um programa, outro e tal, mas você não vai escrever, você não vai fazer nada se você não colocar o pacote Office, que é para você escrever, daí vem o outro para você fazer tabela, assim por diante. A cada necessidade que você for tendo, você vai colocando programas. Então você quer desenhar, você vai colocar o Corel. Você quer trabalhar com Fox, você vai colocar o Photoshop. Nós somos do mesmo jeito. Durante esse tempo todo, a gente vem colocando programas também. Só que a gente já nasce com o programa raiz. Vou dar um exemplo para vocês como que é verdade isso. Se você pegar uma criança de 1 ano, que já senta, já sabe sentar, você colocar um monte de cubinhos na frente dele, coloridos. Aí ele vai ficar brincando com os cubinhos. Aí você pega 2 cubinhos e coloca mais longe. Ele vai automaticamente parar de brincar com aqueles que estão perto e volta a tentar brincar com o que está longe. Da onde que vem isso? É instinto? Não é instinto. Se você colocar outra criança sentada na frente dele e colocar os cubinhos, o que eles vão fazer? Você já repararam? Um começa a tentar pegar o cubinho do outro. Não é verdade? Eles não querem brincar com os cubinhos, eles querem aquele ficar com o amiguinho. E quando o amiguinho começa a puxar, ele começa a dar com o cubinho na cabeça do amiguinho. É verdade, isso daí já vem dentro da gente. É o programa piloto para a gente. Programa
planeta Terra? Provas e expedições. Quem que está aqui então? Quem é que está aqui dentro? Não está cheio de mocinho. Hoje nós, vamos dizer assim, estamos bonzinhos, né? Mas nós estamos bem ruinzinhos lá atrás. É por isso que a gente hoje não consegue lembrar que nós somos os trabalhadores da última hora. Mas nós estamos sempre preparados há muito tempo. Dentro da gente existe tudo que a gente precisa para trabalhar, para ajudar. E aí que vem a grande mensagem. Qual que é o trabalho? Não é sair batendo na porta de ninguém, não é ficar incomodando ninguém, não é ficar parando as pessoas no meio da rua. Olha, porque imagina, você pode ver o evangelho no meio da praça pregando. O reino de Deus, não sei o quê. Agora os católicos estão fazendo a mesma coisa. Coloca um irmão espírita falando, nós reencarnamos. Ele vai ser linchado. Porque existe uma programação. Então eu sempre falo, quando eu vou conversar com alguém sobre espiritualidade, eu não uso a palavra espírito, eu não uso a palavra espírita e eu não uso a palavra reencarnação. Porque quando você usa uma dessas três palavras, o que a pessoa vê automaticamente? Vamos abrir o verbo aqui. Eles dizem um monte de vela vermelha e preta, um monte de galinha, pinga, é isso que vem. E é por isso que a gente sofre tanto preconceito, velho. Porque eles não sabem o que a gente faz de verdade. Estudar, ouvir palestra, tentar entender o Evangelho de verdade. Porque aqui é passado o Evangelho da forma que ele tem que entender realmente. Não é passado. Aí pensa com uma Paulinha, ninguém entende o que o cara está falando. Se você chegar, sai de lá de dentro da igreja e pergunta, ai, a missa foi uma maravilha. Ah, que bom. Qual foi a palavra? Ai, peraí. Foi. Não sabe. Porque a pessoa está pensando no quê? Está pensando no império. Nossa, se sair daqui dá tempo ainda, hein? A pessoa está assistindo, mas pensando no império. Pensando no nome dos diamantes. Aí chega aqui, você pega uns caras chatos. Olha, Jesus falou isso, assim, assim. Só que olha o cuidado que a gente tem que ter. Olha, gente. Vocês sabem o que é espiritualidade? Espiritualidade é assim. Nós falamos do Evangelho. Não tem bicho de ser cabeça, não tem bicho papão, ninguém come, ninguém ensina e tal. Por quê? Porque senão, se falar as palavras-chave, pronto. Fechou. É que nem o Paulo falou outro dia na palestra dele. A pessoa está assistindo a palestra, nossa, olha assim, ele falou para mim, eu dei risada. Se a pessoa olha assim, nossa, minha senha é 40. Aí, semana que vem eu chego mais cedo, pega 25. Assim, tu não foi 8h30. Ele falou pra mim ali. Eu fiquei pensando, falei, é verdade. Que a primeira vez eu pensei isso. Eu olhei na minha senha e falei assim, caramba, eu tenho que esperar 60 pessoas. Na outra, eu nem mais cedo, eu pegar 20 e pouco. Porque tem que casar. Fugir do trabalho. O grande trabalho se chama-se reforma íntima. É dentro de cada um. Reversão. Inverter nossos valores. Jesus deu todos os exemplos aí que a gente tem o barro. Sabe aquela coisa que Jesus foi lá, molhou o dedo no barro, passou para... É a mesma coisa, nós temos esse barro. A gente só enxerga o que a gente quer ver. Um exemplo. Uma coisa absurda para nós. Amai vossos inimigos. Agora vem a grande paulada. Por que a gente tem que amar os inimigos? Para a gente ser bonzinho? Não. Os nossos inimigos são os nossos melhores amigos. Eles são os nossos amigos. Porque quem que faz a gente crescer? É o seu amigo? Não, porque o seu amigo passa a mão na sua cabeça. Você fala, ai, tô gordo. Não, o cara toma uma bola, o amigo não vai falar que ele está gordo. A pessoa, para você ter crescimento, tem que ter atrito. Tem que ter atrito. Com atrito, acontece fogo. Com atrito, você faz uma obra de arte, você faz uma lixa, com atrito, tem que ter atrito. E quem é que cria o atrito? São as pessoas que você mais odeia. E são as pessoas que podem crescer.
moça chata, ela te ama, te adora, tá? Mas ela é chata. Mas não dá, cara. Pô, pensando coisas normais, olha, mulher bacana, essa coisa. Mas o que isso proporciona? Crescimento. A única forma de crescer, de acordar, é a gente levar sacoalhão. Quando uma pessoa está fazendo uma coisa errada, eu acho que eu vou fazer isso e tal. O amigo fala, e aí quando a pessoa está pensando em separar, chega no amigo, não dá, não dá mais, ele não entende mais, ou vice-versa, né? O amigo fala, você tem quantos filhos? 10 filhos? Não, filho não segura casamento. Não, vai viver sua vida. O inimigo, o que o inimigo faz? Ele aponta. Isso aí, largando a mulher com 10 filhos. É um pilantra. Mas isso dói na pessoa quando ela ouve. Aí que ele fica com raiva. Mas que não sei se você sabe. Quando a gente está para encarnar novamente, existe um acordo, existe todo um trabalho em cima de cada nova experiência. Então, quem vai ser seu pai, quem vai ser sua mãe, quem vai ser seu irmão, tudo para programar a sua nova vida. E existe um cara que é o vilão da história. Ele já vem com essa intenção de ser o vilão. Por quê? Para te fazer crescer. Porque se a sua vida for 1000 maravilhas, se todo mundo aqui tivesse uma vida 1000 maravilhas, você ficava vazio. Ninguém estava tentando crescer, expandir a consciência, aprender. Cada um que está aqui tem um motivo. Ninguém está porque não tem nada para fazer em casa, não tem isso, não existe. Porque ou você tem uma questão pessoal, de saúde, espiritual, ou de relacionamento, que é 90% dos casos é relacionamento, uma questão profissional, e a saúde, né? Mas que tem uma causa, tem. O ser humano só procura ajuda e crescer quando ele é incomodado. É por isso que as enfermidades, as doenças, todo mundo sabe, a gente está tratando do efeito. A gente não está tratando da causa. Porque a causa é espiritual. Sempre é espiritual. Uma dor de cabeça é espiritual. Chegou na região do estômago, então, acabou. É espiritual. Porque aqui tem um chakra, é um centro energético. E aqui vamos dizer assim, aqui que se sente as coisas. Mas a pessoa, ela sabe disso. Aí você está com uma dor. Olha como funciona isso. Está com uma dor. Começou lá. Aí tem 7 corpos. Começou lá no seu corpo astral. Está lá. Uma dor que está se manifestando como dor aqui. Para você, é um toque. Para você, está acontecendo alguma coisa errada. Dor aqui, o que significa? Não. Estou com uma dor aqui. Vou no médico. Aí o médico chega. O que ele vai fazer? Ele vai procurar achar a doença. Essa é a missão dele. Não é te curar. Porque quem cura você é você mesmo. O médico, a única função dele é achar a sua doença. Aí, de acordo com aquela dor espiritual que você está sentindo, ele vai tomar uma coisa que chama-se colapso da função de ombro. Você vai colapsar uma doença. A partir do momento que o médico fala, olha, dor aqui, pode ser seu coração. Pronto. Já era. A doença vem para o fim. E assim com todas as causas. E pode reparar, esse tipo de coisa, normalmente o médico não acha primeiro. Ele manda você fazer um monte de exames. E você faz e tal. E você também começa a querer achar doença para você. O médico fala, coração. Não, eu acho que não. A gente é assim. Vamos voltar ao personagem. Os trabalhadores da última hora estão aqui. O que eu preciso fazer para começar a trabalhar e começar a transformar o meu negativo em positivo? Para a gente sair dessa roda. Existe uma roda encarnatória que você só sai dela quando você entende.
Você sabe que isso aqui é uma grande, vamos dizer assim, é uma grande encenação. Você tem um personagem. O seu papel aqui é saber como lidar com ele, para você transcender ele, e aí evoluir. Tem um filme que chama Noé. O pessoal acha que assistiu a maioria. Tem os guardiões. O que os guardiões são? Aquilo é uma metáfora tremenda para nós entendermos como são as coisas. Os guardiões, eles vieram para cá para ajudar na edificação do planeta, para que tudo desse certo. Só que eles foram se envolvendo com questões do planeta, com questões que eles não tinham se envolver. Eles começaram a juntar uma crosta no corpo deles. E aquilo se transformou em pedra. Então, aí você via que no olho deles tinha luz. Uma luz bem forte. Mas estava totalmente coberto pelas pedras. Aí, no final do filme, eu não vou falar também. Mas o que aconteceu? Eles começaram a ajudar o Noé a terminar a arca, porque tinha uma galera que queria pegar o Noé. E eles começaram a ajudar. Não vai bater, vai. Conforme eles foram fazendo o bem, foi quebrando aquele envoltório, aquela casca que eles tinham. E quando quebrava a última, automaticamente eles subiam. E voltavam para a origem deles. É a mesma coisa para nós. Nós temos essa casca que se chama antimatéria. Essa antimatéria é gerada através das negatividades que a gente vai fazendo. Olha, não tem mágica nenhuma. Não existe fantástico. Não existe coisa espetacular. Sabe? É simplesmente física. Simplesmente física. Uma lei de entrou, saiu. Fez o bem, saiu mal. Entrou mal, saiu bem. E aí você tem que entender como você vai contrabalancear isso daí. Então, fazer maldade, perdão, falta de perdão é uma matéria muito grande, falta de agradecimento e falta de amor. Antimatéria. Você não vai conseguir passar para outra dimensão, porque essa substância, ela não consegue passar. Você só vai conseguir mudar de dimensão quando você não tiver isso. É a mesma coisa de você pegar óleo e jogar na água. Ele não vai afogar, até as bolinhas ali. É a mesma coisa. Essa antimatéria, ela não passa para outra dimensão. Que são, vamos dizer assim, os mundos felizes, não, nós seríamos um caso de regeneração. Essa antimatéria não passa. Enquanto você tiver isso, você não vai passar. E não é porque Deus não gostou, porque de você, porque Deus é injusto. Deus não é injusto. E vou falar mais. Não adianta ficar pedindo as coisas. O poder Ele deixou dentro de cada um de nós. E a gente vai descobrindo que tem esse poder através da reforma íntima. Você começa a prestar atenção nas coisas. Se você parar para pensar, as adversidades que você tem, o problema que você tem hoje, você buscar lá atrás, foi você que criou. E é simples acabar com isso. Quando você reconhece que foi você que criou, se você buscar, se você for honesto com você mesmo, e você for lá dentro buscar na calma, não, isso aconteceu por causa disso. Não, eu fui culpado. Pronto, as coisas vão voltar ao normal. Então a gente tem esse poder intrínseco. Porque se fosse para Deus ficar fazendo tudo por nós, Ele não colocaria centelha. Nós temos uma centelha divina dentro de cada um, que é uma porção, um átomo de Deus dentro de cada um de nós. O que Jesus falou? Vós sois deuses. O próprio Jesus falou. Mas isso a gente não entende. Porque a gente não quer entender. Agora, quando eu falo a gente não quer entender, não é uma coisa consciente. Conscientemente a gente quer. Mas o nosso sistema que a gente vem sendo ensinado de castigo, de inferno, de anjo, é isso que inibe o nosso crescimento. A religiosidade que a gente tem intrínseca, que foi colocada desde que você era pequenininho, sabe? É isso que te barra a entender as coisas. Por quê? A gente acaba achando que você está indo contra Deus. Não, Deus não falou isso. Paulo, muitas
vezes ele falava, tem uma epístola lá de Coríntios, ele falava assim, como eu vou ficar falando essas coisinhas para vocês? Eu queria falar de coisas profundas, porque o povo ficava naquela coisinha. Ele falava, olha, porque existem várias dimensões e Paulo falava, porque tem uma passagem que Paulo diz assim, conheci um homem, olha o que ele falou, conheci um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, que chegou até o sétimo céu. Ele estava falando do mestre. Ele teve aulas com Jesus no plano astral, porque ele falava claramente que ele viu Jesus, ele falava com Jesus, e as pessoas, o que as pessoas pensavam? Aqui Jesus se manifestava para Paulo? Não. Paulo, ele tinha muito conhecimento, e o conhecimento é a chave. Ele tinha muito conhecimento, então, através dos estudos que ele teve, ele conseguiu ter uma expansão de consciência tão grande, a ponto de quando ele desdobrava, ou dormia, ele ia ter aula com o mestre. Tanto é que ele chegou ao ponto, ele teve tanto conhecimento, que ele bateu de frente com todos os apóstolos. E colocou todo mundo no chinelo. Porque chegou um ponto que os apóstolos chegaram naquilo chamado zona de conforto, que é o que nós temos. O sofrimento é zona de conforto. Porque quando aparece a solução do seu problema, você foge. Porque é cômodo você depender da mãozinha na cabeça das pessoas. Então, se você reconhecer o seu problema, solucionar, o que vai acontecer? Ninguém vai falar, coitado. Qual é o nome certo? Coitado dele. Sofre tanto. Eu sofro. Porque a gente gosta de ser. A gente não quer realmente, lá no subconsciente, guardar essas coisas. Nós estamos aqui para soltar. Soltar. Por que o cara sofre? Por causa do. Sabe, às vezes a esposa separou do rapaz. Aí ele começa a sofrer, ele quer matar, ele começa a perseguir e tal. Por quê? Só tem uma mulher no planeta Terra? Não, tem muitas, mas ele tem uma posse tão grande. Porque o grande problema chama assim, olha, tem dois problemas que acabam com tudo. A macro, que é mundialmente, e micro, que é cada um de nós. O macro é poder e dinheiro. E o micro são três palavras. Eu estou certo. O eu estou certo é o grande problema. Porque você discute com o amigo porque eu estou certo. Com a esposa eu estou certo. Com o filho eu estou certo. Com o chefe eu estou certo. E o que o chefe pensa? Eu estou certo. E a esposa? Eu estou certa. Entendeu? E a gente fica se batendo de frente porque eu estou certo. O egão é o nosso ego que quer estar certo. E muitas vezes a gente segura situações de anos e anos sem falar com. Tem família que o pai não conversa com o filho. Por quê? Eu estou certo. Perde uma vida inteira de convívio, de amor que você poderia, porque é uma missão nossa. É uma missão nossa amar os nossos pais. E os filhos amarem. Tá vendo? Todo mundo tem que se amar. Porque o filho tem que amar o pai e o pai amar o filho. E não, tem filho que não conversa com o pai. A gente vê na televisão, até parece assim, televisão, não suporta mais. Matança de pai e filho, e um monte de coisa. Eu estou certo. A grande chave dos problemas. Tudo. Se você parar para analisar. Eu estou certo. E onde? Vamos lá. Comece voltando na questão dos amais dos nossos inimigos. O eu estou certo, ele impede a gente de fazer isso. Por quê? Porque o seu inimigo está errado. E eu estou certo. Então, o eu estou certo faz esse bloqueio. Não posso me aproximar porque eu estou certo. Quem que pensa eu estou certo? O ego. Não é a centelha. A reforma íntima, a reforma de cada um de nós, ela começa nisso, reconhecer que você tem uma centelha. 2, entender que você não é esse cara aí.
resignação e paciência. Viver com o seu personagem e se alegrar. Ah, foi mandado embora. Vai chorar? Vai fazer que admitirem? E o que fala nos salmos todos? Servir ao Senhor com alegria, trabalhar com alegria. A alegria é uma vibração. Ela traz coisas boas, a gente não entende isso. Por isso que quando você está numa descendente, como você está com o Palmeiras, a sua, qual que é a sua? O seu final? É a segunda divisão. Porque você está vibrando a segunda divisão. E na vida da gente é assim, quando você está mal, as coisas começam a piorar. Porque você baixa a sua vibração. E aí você começa a vibrar numa palavrinha, numa baixa. Sabe aquele dia que você fala, nada está dando certo? Porque você pensou que nada vai dar certo. Cancela esse pensamento. Bateu o pé na beirada da cama de manhã, já começou mal. Não, cancela, tudo legal. A dor está pegando, não dá nada. Isso é conviver com o personagem. E é engraçado que as pessoas que sabem conviver com o personagem, a gente chama de bobo. Né? Eles são bons, mas eles são felizes, porque eles não estão sofrendo. E os trabalhadores da última hora têm que fazer isso. O nosso trabalho, olha só que legal, é amar, ser feliz, rir e falar isso para as outras pessoas. Só isso. Mas a gente o ego ele tem que se proteger. Se eu falar que eu sou espírita, ou então você fala, não. Aí a pessoa, a primeira pergunta que a pessoa faz quando ela fica feliz: qual sua religião? Não é assim? Porque as pessoas não estão acostumadas a ser felizes. Então vê alguém legal, feliz e tal. Nossa, qual sua religião? Aí você fala, eu falo. Ela vai te apontar de mim. Pronto. A pessoa tá bom. Vai procurar o pastor, já pegou a energia negativa sua, mas chegou alguma coisa para mim. Depois que eu falei com aquele cara, isso é tanta coisa ruim na minha vida. É por isso. Só que a gente não tem que se preocupar com isso. Porque é a nossa missão. Hoje está muito suave você trabalhar para a luz. Porque antigamente os caras mandavam você lá para a Copa dos Leões, jogavam você lá na arena com um gladiador de 2 metros, você olhava assim e amarrava. E hoje não, a gente só tem que falar. A gente tem que ser expressão da centelha divina que existe dentro de cada um de nós. Deixar ela vazar. Sabe, tentar. Eu sei, muito difícil anular o ego. Mas tentar. É o grande passo. E olha, mas eu não tenho conhecimento. Pede conhecimento para você ver se não vem. Chega para agora, se você fizer sua oração para a espiritualidade, chega e pede conhecimento para você ver o que vai acontecer com a sua vida. Vídeo, você vai entrar no YouTube e ver um vídeo. Uma pessoa, cara, entra no ônibus e esquece um livro do seu lado. Você começa a aparecer de todo lado, porque a espiritualidade só está esperando você falar que ia saber. Pronto. E pior do que eu não tenho nome. Porque e é assim, tem graus e graus de mentores e de guias. Então, você é como a escola. Você entrou no pré-primário, tem um professor ali para ensinar a falar, conforme o aluno vai crescendo, ele vai mostrando que ele tem vontade de aprender. Opa, vamos colocar um professor mais qualificado, nem um outro professor. Conforme você vai crescendo, você vai subindo, o outro professor mais e mais, porque existe uma hierarquia. Para quando chegar na faculdade da espiritualidade, você está falando com os grandes avatares que vieram aqui. Está falando com Platão, Akhenaton, Jesus, e outros que a gente nem sabe que estão, Mandela, Martin Luther King, e essa turma aí, que são os mesmos. Eles vêm nascendo, reencarnando, e são os mesmos, porque os trabalhadores da última hora assistem as palestras, mas eles não conseguem acordar, porque eles estão no looping dos problemas deles. Os problemas deles são coisas muito fáceis de resolver, mas que acabam se tornando uma coisa recorrente, e não deixam você
Eles estão ali. Só que existe uma coisa que é, vamos dizer assim, uma das coisas máximas da lei da espiritualidade que se chama de livre-arbítrio. Então ele não vai esforçar nada. Os negativos, sim. Não tem botão na sua cabeça. Então, mulher que fica isso. Ó, aquele cara do serviço não sei o que e tal. E coisas assim. Agora, os irmãos da luz, não, estão ali. A hora que você falar, eu quero saber, eu preciso entender. A grande pergunta, esse dia uma amiga minha chegou e falou assim, ai, eu tive um sonho muito estranho. Eu sonhei que chegou uma pessoa, começou a me levar num lugar e ensinar várias coisas sobre espiritualidade, falando isso, e morte, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, você fez alguma coisa assim, por esses dias e tal? Ela, não. Eu tenho certeza? Eu tenho. Aí, eu ficou pensando, passou algum minuto, eu falei assim, aconteceu um negócio tão engraçado comigo esses dias. Aí eu e a minha mãe estava assistindo um filme, que era um filme de violência. Aí eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, por que a gente está aqui? E a menina falou isso. Ela trabalha numa loja lá pra você. Por que a gente está aqui? O que a vida, qual foi o significado da nossa vida? Não vai, mãe, a gente vai viver tantos anos que minha senhora e só está com. A mãe era nova, 50 anos. Mas aí, eu falei, pô, você entendeu por que você teve aquelas aulas no sonho? Olha a pergunta que você fez. A maior pergunta que o ser humano pode fazer é da onde eu vim, quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou. Você fez essas 3 perguntas, são as perguntas que básicas para você ativar toda essa estrutura espiritual para começar a te ensinar. Opa, porque eles estão loucos. O nome já diz mentor. Quem é o mentor? O professor, o mestre. Ele só está esperando o discípulo dele falar, eu quero saber. Você quer saber? E aí as coisas vão começar a vir. Você não precisa se preocupar. Porque tem gente, olha só, o grau da zona de conforto. Não, um livro do Robson Pinheiro, que aconteceu um dos médios que está na moda hoje em dia, né? Que ele é bem de vanguarda, custa 50 reais. Mas se você quiser ler o livro dos Espíritos, o livro dos médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, você pode ir em qualquer banco, livraria espírita, você vai ver 10 reais. Mas o que significa você pegar um livro dele? Compromisso. E o seu subconsciente sabe disso. Ele não quer. Mas, gente, não somos nós. Então não é o nosso subconsciente. Aliás, o nosso consciente, ele até fala que quer. Mas quem manda, quem faz as coisas acontecerem é o subconsciente. Por isso que você fala assim, eu quero ganhar na loteria. Você não vai ganhar. Porque é o seu consciente. Eu quero que chova. Não vai chover. Porque é o seu consciente. O seu consciente é cheio de ego, ele quer as coisas por capricho. O seu subconsciente, ele sabe o que você quer, precisa de verdade, e ele sabe o que você quer. Por isso que não adianta a gente tentar enganar. E outra coisa, essas coisas ficam todas expressas também. O que a gente quer de verdade, o que está preparado para mim. Por isso que quando você chega, muitas vezes você chega, acontece muito em igrejas, por aí, vir um irmão te revelar. Quem é certo? Porque existe o Espírito junto com ele. A espiritualidade tem uma estratégia muito grande que eles trabalham, tanto na igreja católica, quanto na igreja evangélica, quanto em qualquer igreja. Eles têm uma estratégia muito. A gente acha que os negativos são poderosos, você não tem ideia dos irmãos da luz, o poder que eles têm. Eles estão infiltrados em tudo. Então não quer trabalhar, a pessoa foge. Não quer entender que ela é um canal para que se haja um trabalho, para que por trás dele existe um grande mestre, e ele se comprometeu com esse mestre de ajudar ele a passar a mensagem. Aí ele vai, foge e vai numa igreja se esconder. O que acontece? O que acontece quando ele entra na igreja? Ele vira o quê? Um profeta. Por quê? O Espírito está falando. O irmão espiritual. E está falando através dele em qualquer lugar que ele for. Antigamente existiam aquelas vencedeiras. Quem que era? Que estava trabalhando, só que era diferente. Por quê? O grau de instrução das pessoas era diferente. Então não adianta você falar de átomo,
Não adiantava como os trabalhadores da primeira hora. Não adiantava falar de mecânica quântica para eles. Eles não iam entender. Eles não entendiam de matéria. Se você chegar, por exemplo, e falar assim, por que você acende uma vela? Qual é a intenção da vela? Você já reparar que a gente se sente muito mais seguro quando você acende a luz do que no escuro? A gente não se sente mais seguro? Por quê? Porque quando existe luz, existem fótons. A luz é formada de fótons. E, nesse ambiente, os negativos têm dificuldade de se manifestar. É por isso que você se sente seguro. Isso não é mágica. Isso é apenas física. Só que antigamente não dava para explicar isso para a pessoa. Então se colocava todo um enredo por trás disso. Para a pessoa entender. Assim ele é a emissão da quarta, que daí vai lá de cima, ele vê uma tabela e vai lá. Ou então, é assim. Mesma coisa, só por exemplo, as ervas aí que se usam, alecrim, manjericão, guiné, arruda, não dá aquele cheiro forte. Esse cheiro, ele tem aquela questão da fotossíntese, que o pessoal conhece. Esse cheiro aí, existe uma substância ali que inibe certas energias de se manifestarem. Isso não é fantástico. Isso não é nada fantástico. Simplesmente uma coisa natural, que hoje está sendo aberta para a gente. Hoje a gente tem condição de entender isso. Antigamente não. Então tinha que ser todo aquele medo com aquelas fantasias todas. Hoje não, isso está aberto para mim. Por que está aberto? Porque chegou a hora de trabalhar. Então nós fomos preparados como os trabalhadores na primeira hora e hoje nós somos trabalhadores na última hora. É por isso que o salário é o mesmo. Não existe duas contratações. Na verdade, existiu aquela contratação inicial. Hoje ele só está lembrando. Quando ele chegou no trabalhador na última hora, o que ele fez? Ele não fez um contrato de novo. Ele simplesmente, isso é hoje, no dia de hoje. Então ele falou aquilo que ele nossa, veio e falou com você hoje de novo. Falou sobre o salário. É por isso que é o mesmo salário. Se a gente entender dessa forma, você fala, não, assim é justo. Não é mais justo do que pagar o mesmo uma pessoa que trabalhou 12 horas e a outra que trabalhou 2 horas, você pagar a mesma coisa? É injusto. Isso não é uma coisa concebível para a mente de Deus. A mente de Deus é perfeita. O sistema que ele deixou é perfeito. Por isso que ele não precisa ficar. Vou usar isso aqui. Vou usar isso aqui. Não, ele não faz isso. Ele já deixou tudo pronto dentro de cada um de nós. Jesus falou, vós sois deuses. Se quiserem, farei maravilhas, coisas maiores do que eu fiz. Ele já deu todas as dicas. Está tudo dentro de vocês. Porque senão, olha só a injustiça. Olha o que está acontecendo na África. Aí uma escola de samba vai e ganha em primeiro lugar. Graças a Deus, Deus ajudou, a gente ganhou outro carnaval. Pô, peraí. Então o carnaval é mais importante do que aquela pessoa que está na África? Então o que acontece? Existe um sistema que funciona independente da vontade de Deus. Porque Deus é amor totalmente. Então, existem experiências que têm que acontecer com a gente que são dolorosas. E se Deus tivesse, se Ele não tivesse colocado essa lei natural, o que ia acontecer? A gente não ia passar por nada e a gente não ia evoluir. É como ir na escola. Se você chegar, o filho chegar para o pai, toda a aula, a professora deu aritmética. Pai, você deu aritmética para o meu filho? Não. Meu filho quebrando a cabeça lá, ele deixa. A professora falou que. A professora deu castigo. O pai vai lá brigar? Não, ele sabe que é bom para o filho. E que é uma coisa assim, é uma pequena fração de segundo dentro da nossa existência toda. Para a gente, nessa experiência que a gente está passando, parece uma coisa eterna. Mas, gente, nós já fomos muitas pessoas diferentes. Já fomos homem, já fomos mulher, já fomos baixinho, já fomos japonês, já tivemos lá, já fomos bárbaro, já demos, matamos gente, com paulada na cabeça. Para pensar. Como antigamente existiam as grandes guerras, os nórdicos, qual que era a lei dele? Morrer pela espada, era honroso. E sabe que nós não somos nórdicos? Só que a nossa compreensão naquele tempo era outra.
3 anos só. Isso aí está marcado pelos historiadores. 3 anos só que não houve guerra. O resto foi guerra e sai guerra. E até hoje é assim. Não existe paz. Então, em alguma desses conflitos a gente se envolveu. Foi não. Querido, alguém que tenha tomado passe lá, pegou um cartãozinho enganadamente Maria Ângela. Vamos dar uma verificada aquela música. Obrigado. Então, vamos lá nos trabalhadores da última hora. Primeira coisa, quer ser trabalhador da última hora? Quer relembrar a sua missão? Começa a reforma íntima. Comece a se questionar. A espiritualidade, 90% da espiritualidade é psicologia. É o trabalho do ser humano dentro dele mesmo. Não adianta você tomar passe, água purificada, água não sei o quê, fazer limpeza com cristais na sua casa, orar, se você não fizer reforma íntima. A reforma íntima é a chave de tudo. E isso que a espiritualidade está tendo que bater, falando. Reforma íntima. E se você não, todas as religiões, elas tentam chegar nisso. Mas só que, com a gente, não adianta mais analisar. Não adianta mais chegar e falar. Não trabalhar. Tem que fazer aquela chantadinha, né? O trabalho e o salário. Qual é o salário? Você pode conseguir a cura que você quer, o relacionamento da forma que você quer. Mas você tem que, primeira coisa, uma coisa que a gente faz: se amar, se perdoar. Uma vez que o João falou aqui assim, ó, ei, se você entrasse naquela sala para jogar apometria, quantas entidades vão embora? Às vezes tem que pegar o Adriano, nosso professor de apometria, ele fala, entra para colocar um ônibus para levar. Mas aonde são? Não são entidades, são criações mentais da gente. O inferno astral que a gente cria dentro da nossa própria cabeça. Muitas vezes a gente não sabe uma coisa, a gente fica tentando alinhar a causa, a gente sofre precipitadamente. Já deve ter acontecido muito de se achar um objeto dentro do carro que não pertence a ele, não pertence a ele. Ela pega, ela pensa, ai, ela é doida, ela é alta, ela é isso, ela é aquilo, ela não sei o quê, vou deixar chegar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, aí não, ele não vai fazer minha irmã, não é um negócio que você achou. E o inferno que foi criado antes. E assim é com tudo. Eu estou tendo uma base num lugar que presta serviço. Aconteceu uma reunião, nessa reunião se acertou algumas demissões de algumas pessoas. Uma pessoa que saiu da reunião começou a falar o que ele ouviu. Virou um inferno a vida de todo mundo. Porque a pessoa, deve ser eu. Aí o chefe chega, passa, não dá um bom dia, não fala, esquece que fala oi para aquela pessoa. Sou eu. Você viu que ele passou, não falou oi. Está todo mundo assim. Está todo mundo assim. Eu fico olhando, nossa, mas eu sei que eu estou ali para aprender. Eu sei que eu estou ali para ter uma experiência. Então eu fico observando de longe a reação das pessoas. Aí uma, tá bem? Agora eu vou trabalhar do meu jeito, eu não vou mais chato essa pessoa que eu estou fora. Ninguém sabe quem é. Mas todos já criaram os seus infernos atrás na sua cabeça. E a gente faz a mesma coisa. Porque a gente pega esse personagem, esquece toda a vivência, toda aquela. Você deve analisar uma coisa. Vamos pegar um cara como Mozart. Mozart, com 4 anos, estava compondo coisas absurdas. Tocava piano, tocava violino, tocava um monte de coisa. Mozart aprendeu isso com 4 anos? Claro que não. Isso aí tem uma bagagem que vem trazendo. Michelangelo, ele aprendeu a pintar
Michelangelo pintou a bola da Capela Sistina deitado e sem nenhum padrão de geometria, vamos dizer. Ele teria que ter quadriculado tudo aquilo para fazer aquela pintura universal que ele fez, proporcional. O primeiro desenho, o primeiro serzinho lá, era proporcional ao último. O que o Michelangelo fez na vida dele? Esse cara pintou nas cavernas. Ele pintou aqueles cavalinhos que ele teve, ele estava lá pintando. E ele veio trazendo essa experiência até agora. Entendeu? E a gente, muitas vezes, por que a gente não está acontecendo isso com muitos de nós? Eu sei que muita gente está acontecendo. Por quê? Você tem uma aptidão. Você desenha pra caramba. Mas você quer fazer aquilo que te dá dinheiro. Você desvia. Você nasceu com aquele dom, os talentos. Tudo, sabe como Jesus deixou tudo explicadinho na espiritualidade? Deixou tudo explicado. A questão do inimigo, a questão, quando ele falou assim, quando uma pessoa disser, anda comigo, certa quilometragem, tinha medidas que eu não lembro. Se o teu amigo pedir, anda tanto, se pedir uma túnica, dá também o seu, sei lá o que lá, o seu manto também. Perdoa os seus inimigos. O que ele estava mostrando para mim? O que é isso? De forma íntima. Para de pensar egoístamente. Para de pensar em você. Planta. Está me ensinando o eletromagnetismo. Porque você emite, retorna para você. Então, se você deu sua túnica, se você andou por 2 km, pediu emprestado 10, você deu 20, então, o que você está fazendo? Você está jogando toda essa energia. Ela vai voltar para você da mesma forma. Da mesma forma como a gente joga alguma coisa negativa. Jogou falta de perdão, o que vai voltar para você? Egoísmo, o que vai voltar para você? Ira, o que vai voltar para você? É assim que funciona. Eletromagnetismo. E não é difícil de entender isso. Mas só que a gente foi para um caminho fantástico. É por isso que muitas vezes a gente tem medo do espírito. Viu quantos filmes fizeram de zumbi e um monte de coisa? A gente faz essa ligação. Você já vê um espírito, mas não um zumbi tudo torto. Não é. Mas é o que está. A imagem que a gente associou. E é por isso que a gente tem que fazer reforma íntima. Para limpar essas coisas. Porque senão a gente vai ficar aqui, ó. Voltando. Eu tenho certeza. Chegar para mais alguém que fala, você gostaria de voltar para o planeta Terra para levar uma vida como essa que você está levando? Saber que ninguém. Aqui está um lugar melhor. Mas o que tem que fazer? Ser o trabalhador da última hora. E o que o trabalhador da última hora faz? De forma íntima, através do seu exemplo de vida, mais uma do mestre. Além de deixar as lições, ele deixou a vida dele como exemplo. Ele foi o que ele falava. E o que ele sempre batia com os fariseus? Hipocrisia. Hipócritas. Pensando pobre. Não importa o que é. Ele fala uma coisa e faz outra. E ele, pior de tudo, é que ele acredita que é aquilo que ele mente. O que os fariseus faziam? Pegavam. Você tem ideia da hipocrisia? Eles pegavam as escrituras, bolinhos, colocavam numa caixinha, colocavam a caixinha na testa e amarravam com uma fita. Se vocês olharem os filmes atuais desse gênero, vocês vão ver que os fariseus têm uma marca quadradinha. Então, eles colocavam a caixinha, colocavam aquela roupa maravilhosa e andavam com a dor. Mostrando. Então, quem disse a caixinha? Nossa, fariseu. Na verdade, mão. O que Jesus falava sobre eles? Hipócritas. Vocês não vivem o que vocês falam. E pior de tudo, vocês acreditam que vocês são isso que vocês falam. O que vocês estão fazendo? Desviando as ovelhas. O que ele falava da trave no olho? E Jesus sempre mostrando para mim. Todas as lições. Paulo, eu marquei uma Bíblia de estudo minha. Paulo faz umas 10 citações abertas à espiritualidade. Muitas vezes ele fala assim, eu tive uma experiência, não sei se no corpo ou fora do corpo. E ele queria passar isso para as pessoas. Para as igrejas de Corinto, da Galácia, de Roma. E ele chega ao ponto de ele falar, poxa vida, até quando
irmãos vão falar, fala sobre Jesus. Aí então, mestre, isso. Mas fala de novo. E ele queria passar os ensinamentos. Ele queria passar aquilo que ele estava aprendendo no astral com o próprio mestre. Só que as pessoas não entendiam. Que nem eu falei no começo, quando eu comecei a falar com vocês. A Edneia, a irmã que fez a palestra semana passada, fez uma pergunta de um tema que eu vi 1000 vezes falar aqui sobre bônus hora. E ela perguntou quem sabia. Só uma pessoa não tomou. Como que pode? Olha que ponto chega a zona de conforto. O que não, nesse caso é a zona de conforto? É você vir, sentar, ouvir e ir embora. Vem, senta. Outra, um passo e vai embora. Vem, senta, outra, um passo e vai embora. Vira assim, ó, no ritmo até. Vem, senta. Entendeu? Vai muito abrindo a mente. Quando a gente chega em casa, a gente não está pegando o Evangelho, não está pegando o livro dos Espíritos, não está chegando para o nosso coração. Não estou falando assim, os guias espirituais, mentores, traz conhecimentos, isso que eu queria tanto entender. Ele não está fazendo isso. E a nossa mente é como um computador, está cheio de vídeos, de coisinhas que eu falei. Eu sempre gosto de fazer essa comparação, porque é exatamente isso. Aí tem o futebol, tem a novela, tem uma figura, isso aí parece que não, mas isso aí ofusca. Acaba jogando esse conhecimento que a espiritualidade passa para a gente por um cantinho aqui. Aí você chega no seu trabalho, com um vizinho, alguém, você não tem coragem de falar alguma coisa que você ouviu numa palestra, que você achou interessante. Mas você fala aqui, nossa, você viu? Fulano está com um pedaço de diamante. É até orgulho, eu perdi, ó. Então, isso tudo é o nosso sistema de crenças que resiste, que nos colocou nessa zona de conforto. Isso não é uma coisa negativa. Quero falar uma coisa, para a pessoa parece entrar na zona de conforto. Não é isso. É que isso acontece comigo também. E foi isso que me passaram para passar para vocês. Não deixaram, eles não deixaram nem abrir. Vai falar, o cara disse o que era. Eu trouxe óculos, você não deixaram nem pegar. Fala, você tem que falar isso. Porque eu fui conhecer uma casa semana passada, e nessa casa acontece o trabalho de transporte. Aí eu achei um negócio interessante para quem está estudando. Quando eu vim embora, eles chegaram e falaram assim: por que a gente faz você estudar tanto? Para você ir lá, você tem que passar o que a gente te fala. Você tem bagagem para isso. Não se preocupe. Isso eu vi 2 vezes dentro dessa casa. Meu mentor falou para mim através de um outro irmão. Falou, isso vai você estudar para isso. Não se preocupa. Segue as nossas orientações. Faça o que nós estamos falando para você fazer. Muitas vezes eu também me vejo nessa zona de conforto. Por quê? Muitas vezes você tem que fazer alguma coisa, você fala, não, eu vou estudar primeiro isso aqui, bem. Estudar bem, também é fugir. Porque quando você está estudando, você está enrolando. Na verdade, você já sabe o que é. E acontece muito isso daí. Então, eu gostaria que você debate essa palavra de hoje, esse evangelho, dessa questão dos trabalhadores, que são os médicos. Aqueles que foram chamados no começo do trabalho na vinha e os da última hora. Nisso está toda a explicação da espiritualidade. De como é que tem que ser feito o trabalho, como funciona. Jesus, o mestre, apenas firmou um compromisso com a gente lá no começo. E chegou agora, está falando, não, lembra, são vocês. Que é aquela pergunta que eu fiz. Por que será que nós estamos aqui? Em muitos lugares ruins, nós somos privilegiados hoje. Porque fala assim, muitos serão chamados. Então nós estamos
Todos serão escolhidos. Quem escolhe somos nós mesmos. Não é ninguém que vai apontar. Somos nós mesmos. A partir do momento que você começa a fazer reforma íntima, começa a brigar com você mesmo, começa a brigar com suas tendências. Tem coisas dificílimas, como o perdão. O perdão é uma das coisas mais difíceis. Porque a gente acha que aquilo que foi feito, nós ficamos dentro da alma. E a gente acaba, não, isso aí já é o bastante para eu não perdoar. E a gente se atrasa muito, acumula muito daquilo que eu falei, de alguns chamam eu chamo de antimatéria, miado. Os falam miado, outros falam karma, negativo e outras coisas. Eu falo antimatéria. A gente acumula muito disso por causa do perdão. O perdão nos atrasa muito. E você começar a trabalhar o perdão, as outras questões vão se abrindo para você. Elas vão se abrindo para o seu entendimento. E, engraçado da questão do perdão, é que as pessoas não entendem como funciona. Você perdoou, você liberou uma energia do perdão. Essa energia não vai voltar da pessoa que você mandou. Ela vai vir de outro lugar, não importa, mas ela é recolocada para você. Só que duplicada, triplicada. Então você liberei o perdão. Liberei o perdão para ele. Ninguém me perdoou nada e tal. Mas só que acontece uma coisa inesperada boa para mim. Porque o que me importa não é a qualidade da energia do perdão que foi lançada. Importa que é uma energia de amor. E ela vai retornar uma energia de amor através de outra pessoa. Por quê? Dentro desse processo, não pode ter bilateralidade. Senão eu faço bem para ela, ela faz para mim, faço para ela, ela faz para mim. E aí, e os outros? Então ela faz para mim, eu faço para o senhor. Oscar. Ela faz para mim, eu faço para o Oscar faz para ele, e assim por diante. Criou-se uma corrente de amor. É por isso que a gente não consegue entender. Porque a gente, na nossa mente, a gente fica achando que a pessoa está devendo para a gente. E ela não está devendo. Quem deve para você é o universo, é a lei universal. Então, aí ela fez para mim, ou eu fiz para ela, não tem que esperar dela. A minha parte é fazer para ela. Vai vir de qualquer jeito, eletromagnetismo. Sair de você, automaticamente entra. É a mesma questão do passe. As pessoas estão ministrando passe, estão passando energias. O que vai entrar para ela novamente? É um círculo. Ou um ciclo, tanto faz. E essa energia vai estar circulando. E para os médios, nesse caso desses médios, é extremamente necessário que eles façam isso. Porque existem certos tipos de mediunidade que a pessoa acumula muita energia. E ela precisa estar fazendo esse ciclo com a energia. É por isso que eles ficam aplicando passe. Porque para pensar, poxa, né, toda quinta-feira estão aqui, trabalhando para a gente, nos ajudando. Mas é porque estão ajudando mais a eles do que a nós para analisar. Porque eles precisam fazer isso. E eles já entendem essa lei, desse eletromagnetismo. E essa lei funciona. Começa a aplicar na sua vida. Com pequenas coisinhas, mas presta atenção. Faça pequenos experimentos. Preste atenção como as coisas começam a acontecer. Começa a ser egoísta em fazer o bem. A única coisa que é permitido para a gente ser egoísta é em fazer o bem. Se tiver velhinha para atravessar na rua, atravessa. Uma loucinha na casa do lado. Eu chego na casa da minha sogra, porque ela adora deixar a louça para a filha. Chego lá. Não, menino, larga isso. Não, eu gosto de fazer. Mas eu sou egoísta. Eu sou egoísta por bem. Porque eu não sei alguma coisa ruim tem. Você tem que ser egoísta. Talvez você vá vir matar uma criancinha lá. Ela bem lá atrás. Que agora eu sou bonzinho. Não é que a gente é bonzinho lá? Nós estamos bonzinhos. Então, foi nos dado
nessa nossa experiência, tem que ligar a sua vida com uma experiência. Nessa nossa experiência foi nos dada essa oportunidade de estudar e de trabalhar. Então, de repente, eu tinha até muitas coisas para estar tentando resgatar. Mas eu falei assim, poxa, se a gente, nesse espaço, nesse patamar que ele está, se a gente for jogar aquilo que ele fez na cara dele, através de acontecimentos, é capaz de voltar o seu trabalho para trás. Então, vamos ver a evolução dele até onde vai. Vamos jogar para frente. Se tem um jeito de se neutralizar o mal, é fazer o bem. Se existe uma forma de neutralizar a nossa negatividade, é fazer o bem. E é legal porque a responsabilidade de Deus é interessante. Porque uma coisa muito pesada pode ser paga, coisa bem leve em coração. É a mesma coisa de você pagar, tipo Serasa. Deus é igual Serasa. Né? Você está devendo 10 mil, aí eles querem receber, né? Daqui a pouco manda uma cartinha para você, você paga aqui só, tá bom, é assim. Vai pagando os milzinhos e tal. Agora a gente é tão que não, vai esperar caducar. Né? Mas com Deus não caduca. Você vai fazer isso. Você vai pagar devagarzinho. Aí quando chegar num certo estágio, você pensa, na religiosidade passa para a gente um julgamento, né? Vai chegar lá no Anjui lá, tem um senhor com uma barbona, um baita do Marcelo, você fez isso, aquilo. Você vai chegar lá e vai ver que as suas boas ações, durante as suas experiências, elas atenuaram muito daquilo aqui. Eliminou aquele negócio dos guardiões lá, ao ponto de você pegar e automaticamente mudar de dimensão. Esse é o nosso, na verdade, essa é a nossa intenção. Nós sabemos dentro de cada um de nós, lá num dos nossos corpos superiores, a gente sabe, a gente quer essa expansão, a gente aspira essa mudança de dimensão, mudança de experiência, uma coisa mais suave. A gente sabe disso daí. Toda vez que você, por isso que o nosso espírito é louco para sair do corpo, porque ele quer ter a plenitude dele, ele quer voltar entendendo. Graças a Deus, não é tudo aquilo lá, porque aqui, na verdade, olha, a gente teria que ter muitas palestras para falar, aqui não é a realidade. Essa aqui não é a realidade é do outro lado. Só que a gente não tem, a gente inverteu as ordens das coisas. No começo, a gente até entendia mais ou menos, mas devido às experiências que a gente vem acumulando nas nossas vidas, hoje a gente chegou ao ponto de achar que essa aqui é a realidade, mas por incrível que pareça não é. Essa aqui é a aula que a gente vem fazer. Toda vez que você vem para uma aula, você não volta para a sua casa. Ninguém mora na escola. E a gente acha que mora na escola. O problema é que ponto a mente vai chegando dentro dessas coisas. Na verdade, nós estamos passando por uma experiência. O Jefferson aqui, graças a Deus, eu não sou ele. Graças a Deus é só uma experiência. Espero ter outras mais legais, né? Mas é assim que a gente tem que encarar as coisas. Bom, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês. Eu sei que a palestra foi demorada, mas foi o que passado para falar para vocês. Eu quisesse fazer, né? A vibração, tá certo? Obrigado.